Aqui é o professor Rodolfo e nesse vídeo aqui a gente vai deduzir a integral do produto aí de dois momentos, né, duas funções de momento, para o caso de um dos diagramas ser originado por carga distribuída uniforme, seria o caso aí carga distribuída retangular e carga uniformemente variada, né, que é o caso aí da carga triangular. Então aqui eu tenho a tabela de Kurt-Baer, né, acho que a maioria de vocês aí deve conhecer. Eu não uso a tabela de Kurt-Baer, né? Eu uso essa daqui, que é uma adaptação lá do livro do Soriano, que no final das contas é a mesma coisa, só é uma versão mais modesta, né? Mas apesar de modesta, consigo resolver aí quase tudo com ela, né? Um ou outro caso aí, às vezes fica faltando, a gente tem que fazer a integral das equações, mas acho que 95% ou mais aí dos problemas eu consigo resolver só com esses casos aqui, né? Enfim, o caso é aqui, né, que eu tenho... Vou tomar como exemplo nesse vídeo aqui a tabela de Kurt-Baer, tá? Apesar de que eu acabei de dizer que eu não uso. Mas vocês vão ver que a minha, no final do vídeo aqui, vai ficar melhor do que a do Kurt-Baer. Veja só, né? A gente está utilizando a tabela aqui para calcular os deslocamentos do princípio dos trabalhos virtuais e, eventualmente, no método das forças, como a gente calcula os deslocamentos também utilizando o PTV, volta e meia a gente retorna nessa tabela aqui, né? Do que a gente já viu aí até hoje, né? Para calcular um deslocamento, a gente aplica lá o carregamento real na estrutura, depois aplica o carregamento virtual. Esse carregamento virtual é sempre unitário, né? Ou uma força concentrada na horizontal, se eu quiser calcular um deslocamento horizontal, ou na vertical, se eu quiser calcular um deslocamento vertical, ou um momento unitário, se eu quiser calcular aí alguma rotação. Então, quer queira que não, né? No meu carregamento virtual, o comportamento dele nunca vai ter esse formato aqui, por exemplo, né, de uma parábola do segundo grau. Isso nunca vai ocorrer com o meu virtual. E aí, se nunca vai ocorrer isso com o meu virtual, e eu estou sempre combinando um real com o virtual, né, nos meus problemas, né, nunca vai aparecer isso aqui para mim, né, parábola do segundo grau com parábola do segundo grau. Então, provavelmente eu nunca vou precisar utilizar isso daqui. Por isso que eu fiz um monte de recorte lá para outra tabela. Mas não é bem o foco desse vídeo, não é esse não. O caso é que quando eu tenho uma carga distribuída, o meu diagrama vai ter um formato parabólico, né? E aí deve cair em algum desses casos aqui. Só que na tabela de Kurt-Baer, e mesmo na que eu uso lá, né, adaptação do Soriano, os casos que são dados aqui são só de parábola quadrática, né? Aqui eu tenho parábola quadrática aqui também. Aqui eu tenho até mais formatos, né? Mas todos são do segundo grau, né? Segundo grau, segundo grau, segundo grau, segundo grau, segundo grau. Tem isso aí, a parábola quadrática. O caso é, né? Até quando eu posso utilizar isso daqui, né? Sempre que eu tenho a carga distribuída, eu posso utilizar. E se for o caso aí de eu ter uma carga triangular, posso utilizar aí as mesmas equações? Então, é isso que a gente vai ver aqui, né? A gente vai ver que não pode. E já que não pode, né? A gente vai complementar aqui a tabela de Kurt-Baer, né? Com esses casos aí. Obviamente que eu não vou deduzir todas as comparações, mas eu vou fazer pelo menos aqui da combinação com um retângulo, triângulo e um trapézio, tá? Acho que já ajuda bastante a gente aí em questões futuras, né? Caso sejam necessárias, né? Primeiro, né? Vamos ver como é que a gente chega aí nesses coeficientes. Tem um vídeo anterior aqui no canal que eu já fiz isso, mas em todo caso aqui eu acho que vale dar uma lembrada, né? Sobretudo para diferenciar a equação por que ela é quadrática e por que o outro caso não se aplica, né? Então vamos começar primeiro pelo mais fácil, que inclusive é dado lá na tabela de Kurt-Baer, a gente já pode utilizar para fazer a comparação. Então vamos considerar aqui uma viga que ela está engastada do lado da direita, certo? E essa minha viga aqui eu vou aplicar um carregamento distribuído. Eu sei que quando a gente está utilizando tabela, a gente não olha para o carregamento, a gente olha só para o formato dos diagramas, né? Mas tem um pouquinho de paciência aí que eu vou chegar lá, tá? Então, nesse caso aqui, né, o meu carregamento é uma carga uniformemente distribuída, uma carga constante. Se eu for considerar aqui, por exemplo, que esse daqui é o meu eixo X, eu posso dizer que a minha carga ao longo aí do eixo X tem um valor constante aqui de Q, né? Estou botando o sinal negativo para dizer que ela está para baixo, tá? Vamos dizer aqui também que a minha viga tem comprimento L. Se eu quiser, né, calcular aqui a equação do momento,
um ponto qualquer, né, ao longo do x, poderia marcar um pontinho aqui, chamar esse ponto de x, e para ficar mais fácil ainda, eu vou dizer que esse ponto x está na distância x, ali do lado da esquerda. Aí eu posso dizer aqui que o momento nesse ponto x, ou ainda, né, posso reescrever assim também, né, logo a equação do momento em x. Analisando pela esquerda, eu pegaria só esse pedaço aqui de carga distribuída. Todo mundo há de concordar comigo, né? Que essa carga distribuída vai gerar, né, um considerado fictício aqui de intensidade Q vezes X, e ela vai estar aplicada no meio desse vão aí que eu estou considerando no caso da metade de X, né? Do modo que daqui para cá, essa distância equivale X dividido por 2. Então, se eu quiser calcular o momento em um ponto X qualquer, analisando aqui pela esquerda, posso dizer que isso aqui vai ser igual, vai dar momento negativo, né? Menos Q vezes x sobre 2. Então, a equação do momento aqui, menos Q, x ao quadrado, dividido por 2. Veja que a carga uniformemente distribuída gera uma equação de momento que é uma equação do segundo grau. Então, daí dizer, né, que é uma parábola quadrática. Aí vamos dar uma melhorada nisso daqui um pouco mais. Esse diagrama de momento fletor, né, para esse caso aí, eu poderia dizer, né, para x igual a zero, o momento aqui vai ser igual a zero, e para x igual a L, o momento aqui seria menos Q L ao quadrado dividido por 12, né? Aqui eu tenho menos Q L ao quadrado dividido por 12. Como eu tenho carga distribuída, e o diagrama vai ser curvo, né? Inclusive aqui com o formato da equação do segundo grau, mas o formato dele seria mais ou menos isso daqui. Todo mundo já deve estar acostumado a fazer isso daí, né? Na tabela lá, né? A gente não tem um diagrama desse jeito, né? Que ele é o quadrado sobre 12, né? Os valores aqui, eles têm nome, né? MA, MB, MC, né? MD, ou no caso aqui, né? M barra, como é dito aqui no Curve Bar, né? MB barra. Então, só para ficar parecido aqui com o caso da tabela, eu vou dizer que esse menos Q, L ao quadrado sobre 12, seria o nosso MA, certo? Meu diagrama está variando aqui de 0 até MA. Mas como eu vou deduzir as equações e eu preciso saber a equação do momento, só vou reescrever aqui o meu m de x era menos que x ao quadrado sobre 2. Aí para deixar em função do MA, que é essa constante aqui, menos que L ao quadrado sobre 12, vou reescrever meu mx como MA x ao quadrado dividido por L ao quadrado. Beleza, né? Para x igual a zero, muito igual a zero, né? Para x igual a L, isso aqui seria igual a MA, que é o próprio lá, menos que L ao quadrado sobre 12. Mais bonito, né? Ok. E daí, né? Tá, e daí que esse daqui é um dos diagramas, né? Posso dizer que esse caso aqui, por exemplo, faz referência aqui a essa coluna, né? Lá na tabela de Kurt-Baer. Ou ainda que esse caso aqui faz referência a essa linha, aqui da tabela de Kurt-Baer, certo? Vou tomar como referência aqui a linha. Então, eu quero saber quanto é a integral de m barra quando eu tiver um diagrama nesse formato, que a gente acabou de encontrar, e mais aqui um outro diagrama, né, que tem um formato constante. Nesse ponto aqui, eu não vou discutir qual é o tipo de carregamento que gera esse diagrama, só vou fazer o desenho do diagrama mesmo, tá? Tá aqui uma barra, e nessa barra o diagrama tem o formato aí de um retângulo, certo? Já fizemos alguns casos aí que deu nisso daí, né? Aí só para ilustrar aqui, esse caso aqui eu vou dizer que é o meu M, certo? Todas as vezes aqui vai ser o meu M. E esses desenhos que eu vou fazer aqui do lado vão representar aí o meu M barra, tá? Ao longo de X, todas as vigas aqui tem comprimento L. Como eu disse que esse daqui era MA, eu vou usar a nomenclatura lá do Soriano, tá? Eu vou dizer que esse meu diagrama aqui, ele tem um valor constante aí de MB, de modo que eu posso escrever minha equação de MX como sendo constante igual a IMB. Então, para calcular o que é que aconteceria, né? Quando eu combinar esse diagrama com esse, eu tenho aqui integral de 0 a L, m barra dx. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a L. O meu m é igual a ma, x ao quadrado, dividido aí por L ao quadrado. M barra é igual a mb.
integral aqui dx. Tem um monte de constante aqui, né? MA, MB, L ao quadrado. Então, MA, MB, L ao quadrado. Só sobrou aqui integral de 0 a L de x ao quadrado dx, né? Que é a integral de x ao quadrado dx? X ao cubo dividido por 3, né? De 0 a L, L ao cubo dividido por 3. Então, essa integral aqui de 0 a L, m barra dx, vai ser igual a ml ao quadrado vezes L ao cubo dividido por 3. L ao cubo com L ao quadrado só vai sobrar L, então essa integral aqui vai ser igual a MA, MB, vezes L dividido por 3. Eu vou fazendo e comparando com o que está indicado na tabela, tá? Então aqui eu tenho esse formato, né? 1/3. Aqui ele está MB, M bar, mas é o meu MA, MB vezes L, né? Então, tenho aqui já o primeiro, né? Beleza. Vou fazer mais 2 casos aí, eu vou para o caso da carga triangular. Se você está aqui só interessado na carga triangular, é só adiantar o vídeo, tá? Se for o caso. Então, esse caso aqui com o triângulo, né? Esse aqui agora seria o meu outro diagrama, que está indo aí de 0 até MB, né? De novo aqui eu tenho a variação do meu M barra. De novo aqui eu teria o meu x e a minha viga tem aí comprimento L. Essa equação aqui, né? Eu posso escrever ela, M barra de x, seria igual a MB vezes x dividido por L. Equação do primeiro grau, né? Veja que para x igual a 0, o momento seria igual a 0. Para x igual a L, o momento seria igual a MB, né? Mesma coisa, né? Integral de 0 a L, M barra dx seria igual a integral de 0 a L. O meu M, mais uma vez, é igual aqui MA, x ao quadrado, L ao quadrado. Meu M barra agora é MB, só um pouquinho mais complicado que o anterior, né? Vezes x dividido por L. Também tem aqui alguns constantes que eu consigo tirar. MA, MB, L ao cubo, né? Sobrou aqui agora a integral de x ao cubo dx. Então eu tenho que a integral de 0 a L, M barra dx, vai ser igual. Integral de x ao cubo é x elevado a 4 sobre 4, né? X elevado a 4 sobre 4 de 0 a L vai ser L elevado a 4 sobre 4. L elevado a 4 dividido aqui por L ao cubo, vai só sobrar L, né? Então, MA, MB vezes L dividido aí por 4. Então, quando eu tenho esse formato, com o formato de um triângulo, a equação deve dar MA, MB vezes L dividido por 4. Beleza, mais uma vez, né? Eu já tenho aqui dois casos, né? O que mais? Vamos fazer o caso aí do trapézio só, e aí a gente vai para o caso da carga triangular, tá? Como eu já tenho aqui MA, eu vou dizer que esse meu diagrama agora, ele tem o valor de MB do lado da esquerda e MC do lado da direita, tá? Variação linear. Novamente aqui a viga tem comprimento L, tal qual lá anterior, né? Então aqui eu tenho agora integral. Aliás, a equação, né? É também uma equação do primeiro grau, né? Como foi a anterior. A diferença é que essa daqui não é zero no começo, né? Aí o formato é um pouquinho mais chatinho, né? Mas em todo caso seria MC menos MB vezes x dividido por L mais MB. Eu já estou colocando aqui direto as equações, né? Mas quem quiser é só fazer aí y igual a x mais b, né? Atribuir que para x igual a 0, y igual a mb, e para x igual a L, o x é igual a mc, e vocês chegam nessa equação aqui, se for o caso, tá? Em todo caso, veja que para x igual a 0, esse termo aqui vai embora, só sobra mb, e para x igual a L, que é lá no final, né? Isso aqui fica igual a 1 e eu tenho mc menos mb mais mb, que só vai sobrar aqui o mc. Acho que é tranquilo, né? Então, integral de 0 a L, m barra dx vai ser igual a integral de 0 a L,
O m é ma x2 L ao quadrado. O m bar é isso aqui tudo, né? mc menos mb x sobre L mais mb, né? dx. Então, integral de 0 a L, m barra dx vai ser igual. Esse caso aqui eu acho que é até interessante a gente separar aqui essas integrais, né? Em relação aqui ao que a gente tem como constante. Então, o primeiro caso aqui ficaria MA, MC menos MB, L ao quadrado. Na verdade, L ao cubo, né? Tem mais um L ali. E só sobra aí agora a integral de 0 a L, x ao cubo dx, né? E para o segundo caso, eu tenho aqui mais MA, MB, esse sim só vai ter L ao quadrado, integral de 0 a L, x ao quadrado dx, né? Separei aqui em dois pedaços, né? Tá, integral de 0 a L, m barra dx, né? Torcer para que a gente consiga simplificar isso daqui num negócio bem pequeno. Integral de 0 a L x ao cubo vai ser x elevado a 4 dividido por 4, né? De 0 a L, L elevado a 4 dividido por 4. Como é que eu tenho L ao cubo? L elevado a 4 dividido por L ao cubo vai sobrar o L. Então aqui eu tenho MA, MC menos MB vezes L dividido por 4, nesse caso, né? No outro eu tenho mais MAMB ao quadrado, integral de 0 a L x ao quadrado vai ficar x ao cubo sobre 3. Então, de 0 a L, L ao cubo sobre 3. Com esse L ao quadrado aqui vai sobrar um L no numerador. Então, MA, MB vezes L. E aqui sobrou um 3, né? Tá acabando. Integral de 0 a L, M barra dx vai ser igual. Deixa eu ver, né? Posso tirar o MC aqui, né? 4, 3, 12. O que mais que eu tenho de comum aqui? MA está nos dois, né? O L também está nos dois. E aí eu fico 12 dividido para 4, 3. Daqui eu tenho 3MC menos 3MB. 12 dividido por 3, 4. Daqui eu tenho mais 4MB. De modo que essa integral aqui pode ser resumida em 1 sobre 12 MA. Aí que eu tenho menos 3MB mais 4MB, MB. Aí eu vou ter aqui mais 3MC vezes o L, né? Então seria aqui o terceiro caso, quando eu tenho essa figura com um trapézio, que é dado aqui na tabela de Kurt-Baer, né? Seria esse caso aqui com esse. 1 sobre 12 MB, olha lá o valor da parábola. Aí que eu tenho MA, que é o valor da esquerda do trapézio, mais 3 vezes o valor da direita, né? Beleza, né? Então, encontramos aí alguns valores da tabela de Kurt-Baer. Aí vamos fazer o caso agora que não tem a tabela de Kurt-Baer, né? Que é o caso da parábola cúbica, né? Que é a carga distribuída variada, né? Eu vou seguir o mesmo esquema desse caso aqui, talvez seja até interessante aí para fazer as devidas comparações, né? Então, viga engastada. Aliás, eu estou usando. Por que não usou uma viga bem apoiada, né? Justamente para eu ter esse formato desse diagrama, né? Que é o que é apresentado lá na tabela, tá? É de propósito, é caso pensado. O meu carregamento aqui tem esse formato agora. Varia de 0 aí até uma carga Q. As demais considerações são as mesmas, tá? A viga tem aí comprimento L. Do mesmo jeito. A equação agora da... Antes era o Q era uma constante, né? Q é igual a menos Q. Nossa equação agora vai ser um pouquinho mais complicada. Pouquinho, bem pouquinho mesmo, né? Menos Q vezes X dividido por L. Aí veja que para x igual a zero, a minha carga valeria zero, né?
E para Q, para Q o quê? Para x igual a L, minha carga aqui na ponta valeria menos Q, que é a forma mais comum que a gente trabalha. Do mesmo jeito que eu fiz aqui para carga retangular, vou marcar aqui um ponto x, vou dizer por conveniência que esse ponto está distando do lado da esquerda aqui um valor de x, esse aqui seria meu eixo x inclusive, né? E aí eu quero saber qual é o valor que vai estar agindo ali do momento no ponto x, que ao mesmo tempo já vai me dar a minha equação de mx, né? Aí veja só, viu? Preste atenção aí. Para qualquer valor que eu queira calcular aqui o valor da carga, é só aplicar o valor da minha coordenada x, que eu tenho o valor do meu carregamento. Menos que x sobre L, então, se eu quiser saber, por exemplo, o valor nesse ponto aqui, é só substituir o valor de x pela coordenada. O problema é que a minha coordenada é x também, né? Então vai resultar que o meu carregamento aí é o próprio menos, nesse ponto aqui, né? Meu carregamento vale menos que x sobre L. Deu para entender aí? Acho que sim, né? Aí veja só, esse caso aqui da carga triangular, a gente já trabalhou lá em isostática, né? Do mesmo jeito que o anterior, eu posso calcular aqui uma carga concentrada equivalente. A diferença é que a outra lá era o valor do carregamento era Q vezes X, né? Esse caso aqui vai ser a área do triângulo, outra área do retângulo aqui vai ser a área do triângulo. Então essa minha carga aqui vai ter intensidade menos QX dividido por L, seria no caso a altura, vezes a base que é X, dividido por 2, né? Então essa carga aqui eu posso dizer que a intensidade dela é menos Q vezes X ao quadrado dividido por 2L, né? Concordam comigo aí? Eu espero que sim, né? Essa carga também ela não está aplicada no meio, como a anterior, né? Ela está aplicada no CG do triângulo, que no caso, medindo daqui para cá, seria x sobre 3, né? Essa distância aqui. Então, meu momento nesse ponto, se eu analisar pelo lado da esquerda, vai ser igual ao valor da força, menos Q, x ao quadrado dividido por 2L, multiplicado pela distância, que no caso aqui é x sobre 3. De modo que esse momento vai resultar em menos Q, x ao cubo, dividido por 6L. Seria a minha equação do momento. Fazendo a mesma coisa que eu fiz lá no outro carregamento, eu posso desenhar aqui meu diagrama de momento fletor. Deve ficar, né? Alguma coisa parecida com isso. Aqui vale 0. X igual a 0 vale 0. Em x igual a L, e o momento aqui vale menos Q. Vai sobrar aqui L ao quadrado, né? Dividido por 6. Também devido à carga distribuída, eu não posso ligar com linha reta. Deve ter um formato bem parecido com o anterior, né? Só que a diferença, né? É que nesse caso aqui anterior, deixa eu pegar a folha aqui. Esse diagrama aqui, né? Ele tem o formato aí de uma equação do segundo grau, né? Embora pareça a mesma coisa, não é. Esse aqui tem o formato de equação do segundo grau, enquanto esse daqui vai ter o formato aí de uma equação do terceiro grau. Entendido aí a diferença? Eu espero que sim, né? Aí do mesmo jeito, né, que eu fiz também do caso aqui da carga uniformemente distribuída, para ficar mais genérico, né, para não ter que saber quem é Q, né, quem é o L, só pegar lá o valor do momento direto, como a gente geralmente faz, eu vou dizer que esse menos QL ao quadrado sobre 6 vai fazer agora o papel do meu MA, certo? E vou reescrever aqui a minha equação do MX como sendo MA vezes x ao cubo dividido por L ao cubo. Mais uma vez, veja que se substituir vai dar a mesma coisa, né? Da equação de cima, eu só estou transformando para ficar mais conveniente fazer as integrais e o uso também, né? Dessas equações depois. Então, vou fazer deduzir aqui as equações para o mesmo caso que eu fiz para carga uniformemente distribuída, tá? Então tá aqui uma viga de comprimento L. Aqui está a variação do meu M barra.
O diagrama primeiro que eu vou considerar é uma carga não, né? Um diagrama de valor uniforme igual aí a MB. De modo que a minha equação aqui do M bar de x é igual a MB, certo? Nesse caso aqui eu tenho que a integral de 0 a L M barra dx vai ficar igual a integral de 0 a L. Meu M agora é MAx ao cubo, L ao cubo, meu M barra é igual a MB. Então, mais uma vez, tirando aqui as constantes, né, do meu problema, isso aqui vai ficar igual a MA, MB, dividido por L ao cubo, integral de 0 a L, x ao cubo, dx. Então, integral de 0 a L, M barra dx, vai ser igual a integral de x ao cubo, x elevado a 4 sobre 4, né? De 0 a L, L elevado a 4 sobre 4. Então aqui eu tenho MA, MB, L elevado a 4 com L elevado a 3, só vai sobrar o L. Dividido por 4. Esse caso não tem, né? Tabela de Kirchhoff, então não tem como eu comparar com a tabela lá, né? Talvez fosse o caso aí, se vocês quiserem, né? Cria mais uma linha lá, né? Para a tabela. E aí ela teria esse complemento agora, né? Seria possível de ser utilizada também com carga triangular, né? O outro caso que eu considerei foi um diagrama com formato triangular, né? Também chamei de MB. Novamente aqui o vão L. Isso aqui é o M barra, que é a variação no X. A equação do momento, M barra de X, seria igual aí a MB X sobre L, fazendo aqui a integral de 0 a L, M barra dx. Isso aqui vai ser igual a integral de 0 a L, MA x3 sobre L ao cubo, vezes MB x L. Mais uma vez, tirando aqui as constantes da minha integral, eu sobro aqui MA, MB, L a quarta, e integral de 0 a L, x a quarta, né? dx. Integral de 0 a L, M barra dx, vai ser igual. Integral de x elevado a 4, x elevado a 5 sobre 5, né? De 0 a L, L elevado a 5 sobre 5. Com esse L a quarta aqui, vai sobrar MA, MB, vezes L dividido por 5, né? Ok, temos mais um caso aqui. Até esse ponto parece até um padrão, né? No caso anterior ficou MAMB vezes L dividido por 3, aqui MAMB vezes L dividido por 4. No segundo caso, MAMB vezes L dividido por 4, aqui ficou MAMB vezes L dividido por 5, né? Fica parecendo aí que todos os casos é só aumentar o número, né? Vamos ver se isso vale agora quando a gente fizer com o trapézio, né? Bora lá. De novo a viga. Mesma consideração aqui, né? Varia de MB para MC. O M barra no caso, né? A equação é a mesma de antes. M barra de x vai ser igual a MC menos MB, x sobre L mais MB. Então, bora lá. Integral de 0 a L, M barra dx vai ser igual a integral de 0 a L, MA, x3, L ao cubo, M barra é igual a MC menos MB, x sobre L mais MB, dx. Da outra vez eu separei, né? Agora eu vou separar também, tá? M barra dx vai ser igual. É que eu tenho MA, L ao cubo com L, L a quarta,
MC menos MB também é constante. E sobra dentro aqui integral de 0 a L x elevado a 4, né? E no outro termo eu tenho MA vezes MB dividido aí por L ao cubo, integral de 0 a L x ao cubo dx. Ok, né? Vou começar a escrever aqui embaixo. Integral de 0 a L, m barra dx vai ser igual. Integral de 0 a L, x elevado a 4 é x elevado a 5 sobre 5, né? De 0 a L fica L elevado a 5 sobre 5. Então aqui eu tenho MA, MC menos MB, L ao cubo dividido por L à quarta, L sobre 5. E mais MA, MB, x ao cubo, integrando x elevado a 4 sobre 4. Vai ficar aqui L elevado a 4 sobre 4. Com L ao cubo aqui, sobra um L no numerador e o 4 no denominador, né? MMC de 5 e 4 é 20. O que mais que eu tenho aqui de comum? MA tem nos dois termos, o L também tem nos dois termos, né? Então, MAL dividido por 20, 20 por 5, 4, aqui eu tenho 4MC menos 4MB, 20 dividido por 4, 5, aqui eu tenho mais 5MB. Então, finalmente, né, essa integral aqui vai resultar, deixa eu ver como é que eu posso organizar isso daqui, 1 sobre 20, aí eu tenho MA, menos 4MB mais 5MB, MB, mais 4MC vezes o L, né? Então, quando eu tiver esse formato aqui, de uma parábola do terceiro grau, né? Com o trapézio, essa seria a equação a ser utilizada, né? O primeiro a gente viu que ficou bem parecido, né? Só foi aumentar um número aqui, mas esse não está muito parecido não, né? Aqui aumentou 1, até aí beleza, né? Mas aqui está 1 sobre 12, aqui está 1 sobre 20, né? Não é uma coisa que dá para adivinhar não, né? Beleza aí, né? Então eu vou aproveitar aqui e eu vou aumentar mais um númerozinho aqui, né? Mais um termo da minha tabela, tá? Aí quem for meu aluno, aproveita e acrescenta aí também. A questão quando eu for resolver que eu precisar, eu já tenho, né? Por conveniência, né? Só para manter o padrão aqui, aqui tá tudo MB, eu vou chamar isso aqui de MB também, tá? MB, apesar que na minha edição foi MA, mas eu vou substituir agora. Esse caso aqui estava escrito como parábola quadrática. Aí esse meu novo aqui, parece que foi feito para isso, né? Esse espaço. Parábola cúbica. Quando eu tiver isso com o triângulo, eu vi que isso daqui vai ser igual a 1/4 MA, MB vezes L. Quando eu tiver isso daqui, parábola cúbica com um retângulo, eu vi que vai ficar igual a 1/5 MA, MB vezes L. E quando eu tiver isso daqui com o trapézio, aqui vai ficar 1 sobre 20. Aqui está MA, mas é o valor da parábola cúbica, né? Então aqui no meu adaptando vai ser MB. Aí eu tenho MB aqui é o valor do lado esquerdo, né? Aliás, melhor dizendo, né? É o valor lá de onde estava o zero, né, da minha parábola. Então, adaptando aqui, isso aqui vai ser o MD, né? MD mais 4 MA vezes L. Beleza aí, né? Então tem mais uma linha preenchida aqui na minha tabela, né? Os demais aqui os alunos já devem ter preenchido, eu acredito. Aumentar mais alguma linha, acho que isso ninguém nunca fez, né?
vai fazer agora que eu tenho esse novo dado aqui para vocês, né? Beleza aí?